Meu nome é Guilherme Cione, eu sou nutricionista e hoje, a pedido da Lavoura Urologia, eu vim aqui falar um pouco com vocês sobre a relação que a gente tem entre obesidade e os níveis de testosterona e como isso implica nos resultados e na vida dos indivíduos. Até pouco tempo atrás, a gente entendia o tecido adiposo como um simples local de armazenamento energético. E de uns anos para cá, a ciência vem trazendo bastante evidência para a gente, o tecido adiposo como um órgão de função endócrina. Então a gente sabe-se hoje que o tecido adiposo tem capacidade de secreção de diversas substâncias que vão agir no nosso metabolismo, interferindo em diversas atividades dele. Então, por exemplo, uma enzima que a gente tem, ela tem secreção pelo tecido adiposo, é uma enzima que a gente chama de aromatase. E essa enzima, o que ela faz? Ela pega a testosterona e faz a conversão para estradiol, que é o hormônio sexual feminino. Tá? Tanto é que a gente vê em estudos observacionais que indivíduos obesos, que geralmente são indivíduos que expressam maior atividade dessa enzima aromatase, eles vão apresentar menor níveis de testosterona, justamente por terem um maior nível de estradiol. E qual é o problema da gente manter um nível alto de estradiol e baixo de testosterona no homem? Aí a gente começa a falar um pouco de algumas sintomologias que vão ser desde queda de libido, é muito comum. A gente tem ginecomastia, que é um aumento benigno da glândula mamária. A gente tem distúrbio emocional, a gente começa a falar em perda de capacidade física, perda de massa muscular, começa aumento de estoque de gordura. Existe também hoje uma forte correlação na ciência que fala entre baixos níveis de testosterona e aumento de resistência periférica insulínica. Então, indivíduos que têm obesos, baixos níveis de testosterona, eles começam a apresentar resistência periférica insulínica. O que é isso? A glicose não consegue exercer o papel dela dentro da célula. Então a gente começa a falar de um indivíduo que tem maior risco para desenvolver, por exemplo, um diabetes do tipo 2, tem maiores riscos para continuar nesse processo inflamatório crônico, que hoje é a obesidade. Daí existem outras citocinas também, que são secretárias no tecido adiposo, por exemplo, que aí a gente fala de citocinas mais inflamatórias, de TNF-alfa e interleucina 6, que elas vão agir também na célula e elas vão ter uma capacidade de criar mais resistência insulínica, não deixando com que essa glicose que está no nosso sangue entra na célula e exerça o papel dela, tá? Favorecendo também o risco de um diabetes e de aumento de obesidade. Então a gente começa a falar como se fosse um ciclo. A pessoa tem baixos níveis de testosterona por conta da obesidade, isso vai gerar uma resistência periférica insulínica que gera uma inflamação, que gera baixos níveis de testosterona e a gente forma um ciclo aí que a gente precisa ter um controle disso para dar qualidade de vida para esse paciente. Agora, falando de forma clínica, como que a gente pode melhorar esses padrões? Primeiro ponto, falando um pouco da parte endócrina, é a gente ajustar esses níveis hormonais, é muito importante. Ponto mais na parte nutricional, a gente tem que, a princípio, fazer esse indivíduo emagrecer, atrofiar esses adipócitos. Então, como a gente faz isso? A gente gera uma restrição calórica, tá? Então, com isso, o indivíduo vai perder peso. Dentro disso, a gente tem como base aumentar um pouco a oferta proteica desse indivíduo. Porque nesse processo de emagrecimento, a gente quer que ele tenha ou ganho ou manutenção, pelo menos, do tecido magro dele. Porque quanto mais tecido magro a gente tem, é mais tecido que tem capacidade de metabolizar, de estocar, de utilizar essa glicose que está no plasma. E aí a gente consegue também falar um pouco de algumas estratégias antioxidantes. A gente pode entrar desde a parte de frutas, vegetais, bastante trabalho em cima da canela, exercendo o papel de translocação de glúten, que é o que vai buscar a glicose na membrana da célula. A gente tem a cúrcuma como um efeito anti-inflamatório, a gente tem as catequinas do chá verde, e por aí vai.